A internet matou a sua criatividade. Oi, eu sou o Marlon e esse é o Verso Quadriculados, quando a gente pensa falar sobre filmes, séries e tudo que passa pela minha mente. Bom, eu tive ideia desse vídeo depois que eu ter passado a semana toda pesquisando vários temas que eu queria trazer pro canal, né? Mas eu não consegui encontrar nenhum. Aí eu ficava pesquisando, ficava na internet e eu fiquei muito frustrado por isso, porque nossa, mano, eu tô pesquisando aqui faz tempo na internet e eu não tô encontrando nada que eu acho legal pra trazer pro canal. Aí depois eu parei pra pensar que eu tava consumindo muito internet, muito conteúdo na internet, mas eu não tava produzindo nada. E eu vi que a internet tava afetando muito a minha criatividade. Porque eu tinha deixado de pensar por conta própria e tava buscando a internet pra ela pensar por mim, pra ela me trazer algum tema, alguma coisa que eu pudesse criar. Então eu percebi que como ela tá matando a nossa criatividade a todo momento. Até que por milagre apareceu um vídeo de uma menina falando que a gente tem que parar de consumir muita internet e começar a criar algo de verdade. E isso me deu um estralo na cabeça que é isso. Eu tenho que começar a parar de consumir menos internet e tentar criar mais. Então eu peguei um meu cadernozinho que eu tenho aqui e comecei a anotar várias coisas, várias ideias, várias frases soltas que pudesse me ajudar a criar algo. Mesmo que eu não usasse para esse vídeo, eu poderia usar em futuros vídeos ou em outras coisas na minha vida mesmo. E eu percebi que a gente tem que parar de consumir muito, porque eu tinha muita referência, a gente tem muitas vezes a gente tem muita referência, e a gente no final não constrói nada. A gente sempre busca ser criativo, mas sempre tem aquele medo, aquele receio e até preguiça de começar algo do zero, porque a criatividade, ela dá muito trabalho. E as pessoas, elas fazem de tudo para não pensar, não ter aquele esforço no dia a dia para criar algo. O que eu acho mais triste aqui no Brasil é que desde pequeno a gente não é motivado a ser criativo. A gente não tem muitas aulas de arte no ensino fundamental, no ensino médio. Tipo, realmente arte, aula de artes mesmo. Que a gente vai estudar sobre os movimentos, sobre os artistas. A gente muitas vezes quando tem aula de artes, é algo muito superficial, muito por cima, ou o professor tá, tá de saco cheio e passa qualquer coisa pros alunos. Eu lembro que no ensino fundamental, a professora. A gente tinha um livro de artes, algo que é meio raro no Fundamental 2, mas ela fala: lê o livro aí, capítulo tal, e cria questões. Mas o que o professor manda pro aluno criar questões e responder? Não faz nem sentido isso. Para muitas pessoas, ser criativo é um dom, que você nasce com isso, que só poucas pessoas têm, mas isso é uma mentira. Todo mundo pode ser criativo, até você que está assistindo esse vídeo aqui. Mas como eu faço para ser uma pessoa criativa? O primeiro passo é que você tem que parar de consumir muito conteúdo. Mas como assim eu tenho que parar de consumir muito conteúdo? Depois que teve essa onda de vídeos curtos, as pessoas elas não conseguem mais consumir conteúdo sem ser esse conteúdo rápido e prático, que é de 30 a 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então, se você fica o dia todo só assistindo esse tipo de conteúdo, sem pensar, sem refletir sobre isso, o seu cérebro ele vai ficar cansado, porque ele vai processar muito conteúdo. Então tem muita gente que não consegue assistir filmes, séries, sem pausar, sem ficar mexendo no celular, assistindo série, assistindo filme. Então, primeiramente, pare de tentar de consumir esses conteúdos rápido. Tenta sempre tentar consumir vídeos longos, filmes, mas sem pausar. Você bota lá e fica assistindo até mas eu tô cansado. Fica assistindo, pô. Tu tem que treinar teu cérebro pra ele aguentar até o final. O segundo passo é ter boas referências. E aí você se pergunta, como eu tenho boas referências? Sempre pesquise filmes, séries, livros que tenham uma pegada diferente, que você costuma assistir, costuma consumir. Se você é uma pessoa que só assiste filme de ação, tenta assistir um drama, tenta assistir um terror diferente, porque ter essas referências totalmente diferentes é muito bom para vários aspectos da sua vida. Recentemente teve o Enem, né? E muita gente se pegou surpresa com o tema, que foi em relação a os idosos. E as pessoas que tinham boas referências de filmes, de séries, elas conseguiram utilizar na redação. Teve muita gente que usou o Up Altas Aventuras, a animação. Teve muita gente que usou o Último Azul, filme brasileiro. Então, tem essas boas referências, ela vai te ajudar muito, tanto de ser criativo, quanto também em vários aspectos da sua vida. O terceiro passo é se permita ter tédio. Como assim ter tédio? Eu sei que hoje em dia a gente tá sempre conectado, tá sempre nas redes sociais, sempre tá postando, consumindo, vendo vídeo, etc. E a gente não para pra pensar.
pra sentir tédio, pra, sei lá, ficar sentado na cadeira, olhando pro teto e só pensando, ou ficar deitado numa rede. Por que eu falo isso? Porque ter tédio é bom. Porque, igual eu citei anteriormente, a gente fica muito conectado, a gente fica sempre assistindo vídeo e isso cansa a gente, cansa o nosso cérebro. Então, ter um momento de tédio, ter um momento pra gente descansar, pra gente não pensar em nada, é muito bom. Eu já tive várias ideias quando eu tava entediado, quando eu não tava fazendo nada. Tem uma vez que eu tava deitado numa rede, no quintal da minha casa, que eu tava lá sem pensar nada e eu comecei a ter uma ideia de uma história. E eu peguei e comecei a escrever essa história. E quando eu fui ver, eu tinha escrevido um conto. Sem pensar. Tipo, eu não tava nem pensando em, vou aqui pegar, escrever, eu vou pegar aqui e escrever um conto. Não. Eu só tava entediado. E isso me deu criatividade. Então, o tédio também é uma grande ferramenta no seu dia. O quarto passo é misturar as coisas, mesmo que no começo não faça sentido. Como assim misturar as coisas? Você, ao longo do tempo, você vai ter várias referências. Com essas referências, você vai poder misturar elas e tentar criar algo novo. Porque eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas tentam criar algo do zero. Tentam criar novamente uma roda. Sendo que não dá pra criar uma roda. Então, tudo que a gente vê, ela é baseado em algo. Tem referência em algo. Porque se você assistiu a algo ou viu alguma coisa que você achou totalmente inovador, que você nunca tinha visto na sua vida, como eu posso dizer, infelizmente você não pegou a referência que essa pessoa usou. Então, tente misturar as coisas, vendo o que acontece. Eu sei que no início não pode fazer muito sentido, mas acho que o legal da criatividade é essas misturas que a gente pode fazer, essas ideias que pode sair algo totalmente novo e original. Porque as pessoas, elas têm aquela dificuldade, elas olham pra isso, quer criar algo, e elas já botam dificuldade, né? Vou fazer isso aqui não. Aí, então, ter referências é bom, misturar essas referências é muito bom, porque você vai ter uma leque de possibilidades muito grande. Seguindo esses 4 passos, você já vai ter um caminho para seguir. Mas o que eu falei não é uma regra universal, não é uma coisa que você tem que seguir à risca, porque vai existir vários métodos para ser criativos, tanto na sua vida pessoal, como também no mercado de trabalho, se você quer ser uma pessoa mais criativa no trabalho. O importante é você começar, é você tentar sair da sua zona de conforto e tentar criar algo. Porque as pessoas, elas colocam muita dificuldade achando que no início elas não vão ser boas. E realmente elas não vão ser boas. E tá tudo bem não ser bom logo do início. Porque você tá aprendendo, você tá no processo de aprendizagem. Então, não coloque essa pressão toda, porque só vai te atrapalhar. O importante é começar e aos poucos você tentar melhorar isso. Se você quer desenhar, busque métodos de desenho para melhorar no dia a dia. Você quer tocar algum instrumento, você quer cantar, você quer ver música. Você começa, no início não vai ser bom, mas você tenta melhorando aos poucos. E quando você olhar para trás, você vê que evoluiu bastante. Agora eu te pergunto, a internet realmente matou nossa criatividade? Ou a gente que tem medo de começar algo? Comenta aqui embaixo, eu tô curioso para saber a sua opinião sobre esse tema. Se esse vídeo te fez refletir de alguma maneira, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e fazer parte dessa comunidade que tá em crescimento. Se você tem alguma ideia de algum tema de vídeo, ou alguma ideia que possa gerar um vídeo, deixa nos comentários. Isso vai me ajudar muito quando eu tô sem criatividade. Oi, eu sou o Marlo e esse é o Voz Quadriculados. Até a próxima.